sequenciais. Agora nós vamos tratar de grandes elementos, vamos tratar especificamente do processador, da memória e dos sistemas de entrada e saída, tá? E, então, para isso, nós vamos nos basear neste livro aqui, tá? Ele apresenta, para a gente entender o funcionamento do computador, ele apresenta isso através de um exemplo chamado de processador Marie, tá? Como indicado aqui. Antes da gente falar diretamente sobre a CPU, né, nós vamos estudar aqui o que nós podemos chamar de uma CPU Marie, tá? Ou um computador, um processador chamado Marie. Marie é uma sigla, na verdade, tá? Chama-se Machine Architecture that is really intuitive and easy, quer dizer, uma arquitetura de processador que é realmente fácil e intuitiva, tá? Vocês vão notar que não, se a gente prestar bastante atenção, não é difícil entender o funcionamento básico dela, tá? E, na verdade, esse funcionamento é seguido, né? O princípio dele é o mesmo dos processadores atuais. O que acontece é que nós vamos estudar, por exemplo, um processador aqui de 16 bits, enquanto os processadores atuais são de 64 bits, 128, né? A gente vai utilizar 13 comandos básicos, né? Ou 13 instruções, enquanto os processadores atuais utilizam 200 instruções, assim por diante, tá? Então, o que muda de um para o outro é muito o nível de complexidade, mas o princípio básico de funcionamento é o mesmo, tá? Então, o processador Marie ele é projetado para ilustrar os conceitos do hardware digital, né? Especificamente do processador e sua interação com a memória e com os dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, por isso que é usado até o termo computador Marie, né? Porque não é apenas o processador, né? Nós vamos gastar várias aulas estudando o processador, mas depois a gente vai ver como é que o processador se comunica com uma memória, como é que o processador se comunica com os dispositivos de entrada e saída também, tá? Então, assim, esse sistema de computação chamado Marie, ele é simples, mas ao mesmo tempo permite entender o funcionamento de arquiteturas e sistemas mais complexos. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente visualizar. Bom, então, de agora em diante, em se tratando do estudo do processador, eu vou chamar isso de arquitetura, tá? Porque nós não vamos estudar apenas os elementos de hardware do computador, nós vamos estudar como é que esse hardware faz a interface com o software. Nós já sabemos, né, que por mais que eu escreva, por mais que eu decodifique um software numa linguagem de alto nível, esse software, esse programa, vai ser compilado até chegar no nível de máquina, certo? Então, quando ele chega no nível de máquina, é o último nível ali de interação entre um software e um hardware, tá? Então, a arquitetura, ela diz respeito a como é que esse software de último nível de máquina, consegue instruir ou dar comandos para um hardware físico, tá? Então, aqui tem algumas definições, né, algumas padronizações que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, coisas que nós já vimos, né? Nós já estudamos complemento de 2, lembram disso? Complemento de 2 é uma estratégia de codificação de valores, né, que permite que a gente represente números, né, no espaço dos inteiros, né, ou seja, números negativos e positivos. Então, a arquitetura Marie, ela utiliza números em complemento de 2, tá? Então, muita atenção, porque quando a gente visualizar algum dado, né, que representa um número, vocês têm que prestar atenção que aquele número ali estará em complemento de 2. Ou seja, se o bit mais significativo é 1, né, então significa que aquilo é um valor negativo, né? Então, nós temos que aplicar o complemento de 2, né, fazer o complemento de 1, depois somar mais 1 para a gente obter o valor positivo, tá? Bom, a arquitetura Marie, então, usa números em complemento de 2, ela usa programas armazenados na memória. Quando eu me refiro à memória aqui, é a memória RAM, memória principal, tá? Então, o que nós precisamos entender neste ponto aqui, pessoal? Que, fundamentalmente, né, um processador, ele executa comandos de um programa. Esses comandos, de agora em diante, nós vamos chamá-los de instruções, tá? Ordens básicas, né, para que o programa possa ser executado. Então, o que acontece, pessoal, é que
essas instruções, né, que compõem um programa são armazenadas na memória principal. Então, um processador da arquitetura Marie, o que ele vai ficar fazendo? Ele ficará indo na memória, buscando uma instrução, trazendo para dentro do processador e decodificando. Tá? Então, o programa, numa visão de mais alto nível, e suas instruções, né, entendendo ali que o programa é composto por instruções, ele ficará armazenado na memória principal, tá? E da memória principal que ele vai para dentro do processador, tá? Então, instruções, dados e palavras de tamanho fixo, tá? O que significa isso, gente? Significa que esses comandos básicos, que nós chamamos de instruções, eles têm um tamanho em bits, por mais que num programa lá em alto nível, em C, em Python, em Java, em qualquer outra linguagem, eu posso fazer uma linha de código assim, bem extensa, né? Posso fazer y recebe x mais a mais b mais c vezes d, e assim por diante. No processo de compilação, ele vai dividir essa linha de comando, né, bem grande, em partes menores, até chegar no nível de máquina, onde o nosso programa vai estar todo organizado em instruções. Tá? E essas instruções, todas elas possuem um tamanho fixo. Tá? Pode ser uma instrução que está somando 1 mais 1, pode ser uma instrução que está somando 1 milhão mais 5 milhões, todas elas terão o mesmo tamanho. O que pode acontecer é que uma instrução que manipula um número muito grande, né, pode ser que esse número não caiba dentro de um tamanho fixo. Aí a gente tem que dividir, né, esse comando, né, essa operação em mais de uma instrução. Tá? Mas todas as instruções terão tamanhos fixos, ok? Quando eu me refiro a dados, eu estou me referindo aos valores que a gente manipula. Né? Toda vez que a gente fala de fazer uma operação, eu faço essa operação considerando operandos, considerando valores. Né? Então, quando eu digo, olha, eu quero fazer x, recebe a mais b são os operandos. A mais b são os dados que a minha instrução ou a minha operação manipula. Ok? Então, todos os dados na arquitetura Marie também possuem tamanho fixo. Ok? E palavras. Palavras é a unidade básica de busca, tá? Entre o processador e a memória. Toda vez que o processador ele vai na memória, ele busca uma quantidade de bits simultaneamente. Essa quantidade de bits que ele busca simultaneamente é chamado de palavra, ok? Então, nós não podemos confundir esses três itens aqui, tá? Eu vou até usar aqui uma outra janelinha para deixar isso claro. Então, nós temos instruções, tá? Então, instruções são comandos, vou colocar aqui entre parênteses, porque nós vamos parar de falar essa palavra comandos, vamos falar só instruções, tá? Básicos executados pelo processador, ok? Dados. Dados são os operandos das instruções, ok? Isso são dados, tá? Os operandos, os valores, tá? Das instruções, ok? E palavra, tá? Significa a quantidade de bits que um processador busca. Eu vou escrever aqui, acessa, tá? Porque ele tanto pode buscar quanto levar, né? Seria ler ou gravar, tá? Acessa na memória. Sempre quando eu me referir aqui à memória, né? Lembrem que a memória principal, memória RAM, tá? Simultaneamente. Ok? Então, são três coisas distintas, tá, pessoal? No processador Marie, instruções, tá? Então, em Marie, tá? Instruções, dados e palavras todos eles têm o mesmo tamanho, tá? Esse tamanho é fixo, tá? Ok? Mas isso não é verdade para todo tipo de arquitetura de processador, tá certo? Tem processadores que eles têm instruções de 8 bits, né? E eles buscam na memória 16 bits simultaneamente. Significa que ele pode trazer duas instruções para executar, tá? Também tem o inverso. Processadores que
tem uma capacidade, tem instruções grandes, né, de 64 bits, mas ele busca na memória apenas 32 bits simultaneamente, ou seja, a instrução é de 64, a palavra é de 32, tá? Tem essas diferenças aqui, não é o caso da nossa arquitetura Marie, certo? Todos esses três itens, vejam que nós não estamos falando da mesma coisa, são três coisas distintas, tá? Mas todos esses três itens aqui são necessários para executar programas, né? Instruções, porque representam as operações, os dados, né? Porque são os operandos, os valores que eu preciso manipular, e a palavra, que é a unidade básica de busca, ok? Nós costumamos dizer, pessoal, só para indicar aqui, ó, que um programa, tá, é formado por dados e instruções, tá certo? Então, no baixo nível, no nível de máquina, um programa é um conjunto de instruções mais um conjunto de dados, tá certo? Bom, olha aqui que importante, ó. Na arquitetura Marie, existem 4K palavras e uma memória que é endereçável por palavras. O que significa isso, pessoal? 4K palavras. Que ele pode armazenar 4.000 palavras de dados. Cada palavra, pessoal, possui 16 bits, né? Lembrem que 16 bits é igual a 2 bytes. Ok? 2 bytes. Ok? Então, nós temos aqui 4.000 palavras, cada uma de 2 bytes, né? Então, significa que nós temos uma memória, né, de 8.000 bytes, tá certo? Ok? 8.000 bytes, tá bom? Ok? As instruções, veja, as palavras são de 16 bits, significa que eu vou na memória principal, eu consigo trazer 2 bytes de uma vez para dentro do processador. As instruções são de 2 bits, são de 16 bits, desculpe, significa que o nosso processador consegue buscar uma instrução dentro de uma palavra. Ele não precisa ir 2 vezes na memória para buscar uma instrução. Uma vez só ele consegue buscar uma instrução. Tá? Essas instruções de 16 bits, elas têm ali uma divisão interna. Olha, 4 bits são usados para o que nós chamamos de opcode, ou código de operação, e 12 bits são usados para endereços. Tá? Vamos já estudar isso daqui, como é que funciona. Mas, momentaneamente, entendam que palavras têm 16 bits de tamanho, instruções têm 16 bits de tamanho também. Tá? Dados também vocês vão notar que também tem 16 bits. Bom, a nossa ULA, né, unidade de lógica aritmética. Lembra que uma unidade de lógica aritmética, pessoal, nada mais é que um circuito combinacional que permite executar operações aritméticas, como soma, subtração, tá? Operações lógicas, né, como AND, OR, NOT, tá? XOR, ok? Tudo isso dentro de um mesmo hardware digital. Quando a gente fala aqui que é a unidade lógica aritmética, muitas vezes, ao invés de ficar falando unidade lógica aritmética, eu vou me referir apenas como ULA, tá? A ULA é de 16 bits. O que significa isso? Que ela aceita, que essa ULA, que esse hardware digital aceita 2 operandos de 16 bits para fazer uma operação. Então, quando eu quero fazer uma soma, eu não vou fazer uma soma de 1 bit mais 1 bit, eu vou fazer uma soma de um operando A, que tem 16 bits, mais um operando B, que tem 16 bits também. Tá? Então, as operações de lógica aritmética dentro do processador Marie são de 16 bits. Tá? Existem 7 registradores para controlar transferência de dados. Então, dentro do processador Marie, existem 7 registradores que são usados para guardar o conteúdo de uma instrução, guardar o valor de um operando, tá? Guardar o resultado de uma operação de lógica aritmética, e assim por diante. São 7 no total, nós vamos estudar todos eles daqui a pouquinho. Tá? Bom, então aqui são só informações gerais sobre a arquitetura Marie. Tá? Vão guardando momentaneamente o seguinte, ó, as instruções do processador Marie são de 2 bytes, né, ou de 16 bits, tá? As palavras também são de 16 bits, ok? Então vamos lá. Bom, existem 7 registradores, né, da arquitetura Marie, dentro do processador Marie, que são os seguintes, ó. Nós temos um registrador que ele é chamado de AC. AC é um acrônimo aqui para acumulador,
tá? Ele é um registrador de 16 bits, diga-se de passagem, tá? Quase todos os registradores, com exceção de alguns aqui que armazenam endereços, eles são de 16 bits, tá? Quase todos. Veja, o AC é um registrador de 16 bits. Ele é utilizado como operador condicional, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e também para armazenar o operando de uma instrução, tá? Então, veja, o AC é um registrador que, veja, o tamanho dele é 16 bits, que é o tamanho de um dado, né? Tamanho de uma palavra, né? Tamanho até de uma instrução, usado na arquitetura Marie. O AC, pessoal, ele é comumente usado para guardar o valor que é resultado de alguma operação, tá? Ou às vezes que é um valor que eu vou usar em alguma operação, tá? Então é para isso que é usado o AC. De forma geral, tudo que a gente fizer na ULA, né? ULA, aquele circuito que nós vimos ainda há pouco, né? O resultado dela é colocado no AC. Então veja, se a ULA ela manipula dados de 16 bits, obviamente a saída dela é 16 bits. Portanto, um registrador que armazena o resultado da ULA tem que ser de 16 bits também. Tá? O AC é esse registrador. Nós vamos ver ele com mais detalhes. Então, existe um registrador chamado registrador de endereço de memória, ou simplesmente MAR, tá? Que é do inglês aqui, né? Memory Address Register. Tá? Então, o MAR, reparem que ele é um registrador de 12 bits apenas. Tá? Ele não é de 16 igual aos outros. Tá? Por que ele é de 12 bits, pessoal? Porque a função do MAR, desse registrador aqui de endereço, é armazenar o endereço da memória. Esse registrador, ele não armazena valor, ele não armazena o dado, tá? Que eu vou somar, subtrair, ou fazer uma operação lógica. Ele armazena um endereço da memória, tá certo? Bem, e por que, então, que ele precisa ser de 12 bits? Porque se vocês lembrarem aqui atrás, ó, eu falei para vocês que a nossa memória, ela armazena até 4.000 palavras, né? 4K palavras, tá certo? E essa memória, aqui uma informação importante, ó, ela é endereçável por palavra, tá? O que significa isso? Que quando eu vou acessar a memória, né, todo endereço que eu indicar, tá certo? Vai ser um endereço que ali dentro eu vou buscar 2 bytes de uma vez, tá? Então, ela é endereçável por palavra, certo? Então, o que acontece, né? Como a gente sempre vai buscar 2 bytes de uma vez, né? Eu tenho acesso ali são 4.000 palavras, né? Então, para acessar 4.000 palavras, eu preciso de apenas 12 bits, porque se vocês repararem, 4.000 palavras, tá? Deixa eu voltar aqui, porque ele fala de 12 bits, tá? Por que o registrador MAR, ele tem 12 bits? Deixa eu só tentar fazer esse raciocínio aqui com vocês, para que eu tente deixar um pouco mais claro. Por que ele é de 12 bits, gente? Porque, olha só, esse registrador aqui, ele armazena endereços da memória, né? A nossa memória armazena 4K palavras, tá? 4K palavras. Para eu acessar qualquer uma dessas 4K palavras, né? 4K palavras significa, né, 4.000 palavras, né? Cada uma delas de 16 bits, como vocês lembram, tá? Mas para eu fazer acesso a 4.000 palavras, tá? Eu preciso fazer o log. Tá? Então, 4.000 palavras 4K palavras é igual a 4.000 palavras, tá? Então, veja bem, se eu fizer o log na base 2 de 4.000, tá? Eu preciso de pelo menos 12 bits, não menos que isso, tá? Eu preciso de, no mínimo, 12 bits para eu acessar cada uma dessas palavras aqui, ó, no meio dessas 4.000, tá? Com 12 bits, na verdade, eu consigo acessar 4.096, tá? Então, por isso que esse registrador MAR aqui, ele é de 12 bits, tá? Porque 12 bits é a quantidade mínima de bits que eu preciso para acessar cada uma dessas palavras aqui que estão na memória,
tá? Lembrando que palavra, né, é um agrupamento de bits, né, que o processador busca simultaneamente, tá? Bem, então nós temos um mar, que é 12 bits, e temos ali, quando o processador precisa ir na memória, então, quando o processador vai na memória, ele vai em um endereço. E ele, né, vai na memória, dentro de um endereço, para buscar algum dado ou alguma instrução, tá? Esse dado que ele vai buscar, ele é armazenado em outro registrador chamado MBR, tá? Ou registrador de buffer de memória, tá? Então, repara, quando o processador vai na memória, ele vai para buscar 16 bits, né? Que pode ser um dado para ele fazer uma operação, uma soma e tal, ou pode ser uma instrução. Se for um dado, tá? Esse dado é colocado dentro do registrador MBR, ok? Como o dado é 16 bits, obviamente o registrador também é de 16 bits, tá? Então, o MBR é um registrador que armazena o dado, tá? Que foi buscado na memória, certo? E vocês vão ver que em outros momentos ele vai armazenar o dado que eu preciso levar também para a memória, tá? Então, ele é sempre um registrador ali que armazena um valor, um dado que eu trago da memória, eu levo para a memória, tá? Então, nós já vimos 3 registradores aqui, né? São 7 no total. Então, veja, nós temos um outro registrador chamado de PC, tá certo? PC significa Program Counter, ou contador de programa. Ele é um registrador de 12 bits, que armazena, ó, muita atenção, o endereço da próxima instrução que eu vou executar no programa. Esse endereço aqui, gente, é um endereço de memória. Então, lembrem, ó, o registrador MAR, ele armazena 12 bits porque ele tem um endereço de memória, tá? O PC, ele é um registrador que ele armazena também endereços de memória. Portanto, ele também é um registrador de 12 bits, porque eu só preciso de 12 bits, né, para acessar qualquer endereço na memória, tá? Agora, então, qual que é a diferença de conteúdo do PC para o MAR? A diferença, pessoal, é que o MAR, ele armazena um operando, tá, de uma instrução, um dado, tá? Ele armazena um dado de uma instrução. Vou escrever aqui em cima, tá? Armazena um dado. E o PC, ele armazena é, o endereço da instrução, percebe? O MAR armazena o endereço do dado que eu quero trazer para dentro do processador. O PC armazena o endereço da instrução que eu preciso trazer para dentro do processador. Por que eu preciso trazer uma instrução, gente? Para eu saber qual comando, qual operação que eu vou realizar, tá? Então, o que acontece? O processador, gente, a todo momento ele vai na memória principal. Ele precisa ir para ele saber qual é a operação que ele vai realizar, tá? Agora, para algumas operações ou instruções, né, ele vai na memória 2 vezes. Ele vai uma vez para buscar, né, qual é a instrução, né, que precisa ser executada, e depois ele vai uma segunda vez para buscar um dado que está lá na memória também, tá, que é necessário por essa instrução. Ok? Então, não confundir, pessoal. O MAR armazena endereços de operandos, de dados de uma instrução. O PC armazena o endereço da instrução propriamente dita, tá? Então, veja, o PC ele armazena o endereço. O processador ele pega esse endereço, acessa a memória e pede para a memória a instrução propriamente dita. Ele pede, olha, nesse endereço aqui me dá o conteúdo dele. Eu sei que o conteúdo aqui é um comando, é uma instrução que eu preciso executar. Este comando, ele é uma sequência de bits, tá? Então, ele fica armazenado em outro registrador chamado registrador de instrução, IR, tá? Então, vocês notam aqui, pessoal, ó, que nós temos um registrador, né, para armazenar endereço de operando, temos um registrador para armazenar o operando, tá? Então, só fazendo um resuminho aqui bem rápido para a gente não perder o fio da meada, ó. Então, nós temos aqui o registrador MAR, tá, que armazena o endereço de um operando, tá? Agora, o MBR, ele armazena
veja bem, ó, tudo é registrador e tudo armazena, né? Ele armazena o operando, certo? Eu fui na memória, busquei lá, enviei o endereço do operando, agora a memória me devolve o operando, né? O dado propriamente dito, né? Então, esse dado, esse operando fica dentro do MBR. O PC, reparem aqui essa relação, né? O PC, ele armazena o endereço de uma instrução, certo? Enquanto o IR, tá? Ele armazena a instrução, ok? Então, perceberam? Ó, o PC tem uma relação com o MAR, né? Porque os dois armazenam endereços, né? E o IR tem uma relação com o MBR, porque os dois estão armazenando valores, né? Um armazena valor de dado, de operando, o outro armazena valor de instrução. Ok? Tudo bem, até aqui nós já vimos 5, né? Faltam esses outros 2 registradores aqui. Um se chama INREG, que é um registrador de 8 bits, né? Que armazena um dado que deve ser lido por um dispositivo de entrada. Tá? Então, é possível que na arquitetura Marie a gente ler um valor de um dispositivo de entrada ou colocar um valor para ser exibido num dispositivo de saída. Tá? Esses valores são sempre valores de 8 bits. Tá bom? Então, essa é a única limitação assim mais forte, né, da arquitetura Marie, que ele só permite ler de uma vez só, ele só permite ler 8 bits de um dispositivo de saída ou escrever 8 bits em um dispositivo de saída. Então, com isso aqui, pessoal, nós estudamos os registradores, né, da arquitetura Marie. São 7 registradores, como vocês bem lembram, tá? Então, nós temos aqui o acumulador, MAR, MBR, PC e R, e esses 2 últimos aqui que são relacionados a dispositivos de entrada e saída. Tá? Nós vamos usar a todo momento os 5 anteriores. Esses daqui vão ter uso muito específico, tá? Para algumas instruções. Bom, então aqui já é uma visão com um pouquinho mais de detalhes do processador, da CPU, né? Da arquitetura Marie, ok? Então, veja bem, essa CPU da arquitetura Marie, para nós, tá? Ela vai aparecer assim, ó. Nós temos uma unidade de controle, tá? Essa unidade de controle aqui, ela tem dentro dela os registradores PC e R, um que armazena o endereço da instrução, outro que armazena a própria instrução, tá? Aqui, embora não apresentado, pessoal, tem outros circuitos digitais também, tá? Porque quando a instrução está armazenada aqui no registrador IR, eu preciso saber o que ela vai fazer, eu preciso decodificá-la, tá? Então, existe aqui dentro da unidade de controle também decodificadores, tá? Junto aqui a ULA, ou a ALO, né, porque está em inglês aqui, nós temos o acumulador, né, o AC, temos o MBR e temos o MAR, né? O MAR é aquele registrador que ele está muito associado à memória, porque ele tem um endereço, né, ele armazena o endereço de um dado, né, que está aqui na memória. Esse dado que está na memória, uma vez que eu consiga acessá-lo, ele é trazido e colocado dentro do MBR, tá? E aí eu posso fazer operações com ele aqui dentro da ULA, certo? Então, existe aqui, né, uma comunicação, embora nessa figura aqui está só em um sentido, vocês vão observar depois que ela eu tanto levo dados para a memória, como eu busco dados da memória também, tá? Ela é uma comunicação aí de mão dupla, né, de via dupla. E os endereços aqui, né, como são mais de 4.000 palavras, né, os endereços começam aqui na posição 0 até a posição 4.095, que seria o último valor possível aí dentro de 12 bits, tá? Bom, então essa visão aqui, ó, é muito importante vocês terem, tá? Que é dos componentes principais de um processador Marie, tá? Bom, os registradores são interconectados e conectados com a memória, né? Eles usam barramento comum de dados, tá? Nós vamos ver com mais detalhes a seguir. Cada dispositivo que participa desse barramento, ele é identificado por um número único que deve ser informado nas linhas de controle toda vez que o dispositivo executar a operação. Bom, conexões separadas ou uma comunicação separada também é fornecida entre o acumulador, o registrador de buffer de memória, esse daqui é o MBR, tá? A ULA, o acumulador, bom, já está escrito aqui no registrador de buffer de memória.
Bom, vamos olhar aqui essa interconexão. Olha só, gente. Todos esses elementos aqui, ó, eles têm acesso à memória principal e a memória principal pode enviar dados que eles vão precisar. Por exemplo, o PC, vocês lembram, ele armazena o endereço de uma instrução. Então, esse endereço, pessoal, ele é colocado num barramento, veja, e esse barramento aqui, ó, tá? Ele acessa a memória principal, ele tem acesso à memória. Quando a memória recebe, o controlador de memória, né, falando em mais detalhes, recebe um endereço, tá? Então, ele vai acessar aqui na memória, né, esse endereço, vai pegar o conteúdo desse endereço, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo de 16 bits, tá? Porque essa é a nossa unidade básica de transferência de dados entre o processador e a memória. Toda vez que um controlador de memória receber um endereço, tá, para ser lido, né, ela vai devolver no barramento 16 bits, tá? Então, se o PC envia o endereço de uma instrução, a memória, o controlador de memória lê esse endereço e coloca aqui no barramento, ó, 16 bits que correspondem a essa instrução, tá? Essa instrução vai ser armazenada no registrador IR, certo? Do IR aqui, essa instrução ela é decodificada, a gente pode mandar comandos para a ULA e para os outros elementos, tá? Da mesma forma, o registrador MAR, né, que é o registrador de endereço de memória, vocês podem ver que no caso do MAR, ele tem até uma comunicação privilegiada aqui, porque o único objetivo desse registrador, de fato, é mandar endereços para a memória, tá? Então, ele tem até uma via aqui direta para enviar endereços, e assim como a memória faz com o PC, uma vez que ela recebe o endereço do MAR, ela devolve o dado, né, o operando por aqui, que vai ser colocado no MBR. Bom, é assim que, a grosso modo, funciona o que nós chamamos como caminho ou via de dados da arquitetura Marie. Tá? Na arquitetura Marie, todos esses elementos são conectados através desse barramento comum aqui. Tá? Bom, nas arquiteturas de processadores, pessoal, existe um elemento chamado arquitetura de conjunto de instrução, né? A gente muitas vezes fala ISA ou ISA, tá? A arquitetura do conjunto de instrução, pessoal, como o nome sugere aqui, ó, né, ela está se referindo à instrução, ela é uma especificação, tá? É um detalhamento de como as instruções são executadas, são decodificadas e são aceitas por um processador, tá? Então, na arquitetura do conjunto de instruções, eu tenho quais são as instruções que esse processador aceita, né? Como é que essas instruções são organizadas, né? Ou seja, quantos bits, dado que uma instrução tem lá, por exemplo, 16 bits, né, que é o caso de Marie, quantos bits ficam para o processador entender o que é a operação, quantos bits fica para o operando, tá? E assim por diante. A gente costuma dizer que a arquitetura de conjunto de instruções, ela é uma interface, ela é um contrato entre o hardware e o software, tá? Porque a arquitetura de conjunto de instruções é como se fosse assim, um contrato que diz como é que o nível mais baixo possível de software pode usar o hardware, tá? É isso que a arquitetura de conjunto de instruções indica, tá? Algumas arquiteturas de conjunto de instruções possuem centenas de instruções, tá? Em processadores mais complexos, né, mais atuais, é isso que acontece. Não é o caso da arquitetura Marie, tá? A arquitetura de instruções do Marie possui apenas 13 instruções, como vocês vão observar daqui a pouquinho, tá? Ok. Bom, vamos dar uma olhada aqui em arquitetura de conjunto de instruções, depois a gente dá uma parada aqui para sincronizar. Então, veja, pessoal, lembrem, né? Instruções, dados e palavras na arquitetura Marie são todas de 16 bits, tá? Então, uma instrução possui 16 bits de tamanho, ou seja, tudo que eu quiser falar para o processador fazer, né, com uma operação, eu tenho que dar um jeito de falar isso dentro de 16 bits, tá? Bom, então, a arquitetura, ela especifica certinho como é que é esse formato dos 16 bits, tá? Então, no caso da arquitetura Marie, o formato é muito simples, tá? Ele tem dos 16 bits, 4 bits, os 4 mais significativos. Podem observar aqui, ó. Né? Os 4 bits mais significativos
são reservados para opcode, tá? E os 12 bits menos significativos são usados para indicar um endereço de memória. Olha, isso faz sentido, né? Porque a memória, eu só acesso ela por palavra, né? Então, eu preciso de apenas 12 bits para acessar a memória inteira. Então, aqui são os 12 bits. Ó. Dentro da instrução, eu já carrego o endereço certinho lá na memória que eu quero usar um dado. Tá? E o que eu vou fazer com esse dado é descrito, é codificado aqui no opcode. Tá? Então, reparem, nesses 4 bits aqui, ó, eu posso ter esse código, todo esse conjunto. Aqui só tem 9, né? Depois eu vou mostrando os demais para vocês. Mas vejam, se aqui nesse opcode, né, se eu, por algum momento aqui, conseguir tirar uma foto, né, de uma instrução, se aparecer no opcode 0001, significa que eu vou fazer uma operação, uma instrução de load. Tá? O que significa uma instrução de load, pessoal? Significa que eu vou carregar dentro do registrador AC, lembram lá do registrador AC, que é 16 bits? Eu vou colocar dentro dele o valor de um endereço de memória. Tá? Então, reparem, pessoal, no nível assembly, né, que é aquele nível baixo, né, mas que não chega a ser o nível de máquina, o compilador, em algum momento, ele pode pegar lá algum comando, né, que eu coloquei em alto nível, e traduzir por isso aqui, ó, load x. Tá? X aqui representa uma variável de memória. Tá? O que significa isso, gente? Quando o montador, né, o compilador, gera esse load x, significa que esse x aqui é um endereço de memória, tá? E eu estou falando nessa instrução aqui que o processador, quando ele entendeu o que essa instrução faz, ele deve ir no endereço x da memória, buscar um valor de 16 bits que tem lá dentro desse endereço x, né, que é a nossa palavra, tá? E colocar isso dentro do AC, tá certo? Então, em nível assembly, né, vamos supor aqui que eu quero que ele vá na memória no endereço, deixa eu ver aqui, no endereço 8, tá? E busque o que tiver lá no endereço 8 e coloque no registrador AC. Isso, em nível de máquina, pessoal, é traduzido por isso daqui, ó. O comando, a instrução load, é traduzida por 4 bits, que são esses 001, tá? E esse 8 aqui, certo? É traduzido para 12 bits, então ele é traduzido para isso daqui, ó. Vocês estão percebendo? Ó? Eu tenho 4 bits aqui, né, que é 001, representa o comando, a instrução load, né? E esses 12 bits aqui, ó, se vocês observarem, eles representam o valor 8, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 4, 8, e aqui preencho com zeros. Perceberam? Então, eu consigo, minha gente, ir acessar qualquer palavra da memória, né, usando esses 12 bits aqui, né? Esse conjunto de 12 bits, tá? E com os 4 bits aqui mais superiores, mais significativos, eu indico qual operação eu quero fazer na memória. Tá? Nesse caso particular aqui, se lá na posição 8 tem o número, por exemplo, 50, eu vou armazenar 50 dentro do registrador assim. Tá? Então, vocês reparem aqui que de acordo com o opcode, tá vendo? Aqui são os 4 bits que representam o opcode. De acordo com o opcode, eu faço uma operação distinta. Então, se o opcode representa o valor 2, tá, ou 0010, significa que eu vou fazer o contrário do load. Eu vou guardar na memória, nessa posição aqui, o conteúdo do registrador AC. Então, veja, se, por exemplo, eu tiver uma instrução desse jeito aqui, primeira coisa, como é que é o código binário dela? O código binário dela será assim. Tá? O opcode é 10, tá vendo? Agora, o endereço aqui não mudou porque o endereço é 8. Tá? Qual é a semântica? Qual é o funcionamento dessa instrução? Essa instrução aqui está falando que eu vou pegar o conteúdo do registrador AC, que é um conteúdo de 16 bits, e vou guardar esse conteúdo na memória lá na posição. Ok? Então, todas as instruções, pessoal, que são aceitas pelo processador Marie, eles têm aqui uma representação em bits, tá? E dentro desse intervalo de 4 bits.
Então, por exemplo, se eu quero fazer uma soma, isso é representado por uma instrução chamada ADD. Tá? Então, ADD tem um opcode 0011. Se é uma subtração, é 0100. Tá? E assim por diante. Se é uma entrada, né, de dados, ou seja, eu quero ler o valor de um teclado, o código da operação é esse. Se eu quero colocar esse valor no vídeo, o código é esse. Se eu quero terminar o programa, o código é esse. E assim por diante. Tá? Então, todas as instruções, todos os comandos básicos que são aceitos por um processador, e especificamente aqui pelo processador Marie, são descritos, tem uma representação binária para cada uma deles. Tá? Então, por isso que o processador, gente, ele consegue realizar operações, né? Porque isso daqui, ó, está pré-definido, né? O processador ele sai de fábrica com esse mapeamento. Então, quando ele vai na memória, né, e busca lá 16 bits, né, então ele vai olhar para esses 4 bits mais significativos aqui e vai falar, poxa, esses 4 bits aqui, o código é 0010, é para eu fazer um store. Bom, então agora eu já sei o que eu preciso fazer. Tá? Se os 4 bits aqui têm outra representação, sei lá, 0100, né, então os 4 bits estão aqui, opa, eu já sei o que eu preciso fazer, eu preciso subtrair. Tá? E assim por diante. Ok? Então, todas as instruções que são aceitas, tá? Elas têm que ter uma representação binária. Ok? Ok, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Novamente, da instrução load, né? Então, ao buscar uma instrução load na memória, tá? Então, nesse nível do processador, obviamente, não aparece, as coisas não vão aparecer mais assim, ó, tá? Porque isso daqui é no nível de assembly, é no nível do programa em baixo nível, tá? Quando eu pegar esse programa que está escrito assim, em nível de comandos, né? E eu passar por ele um montador, o programa meu vai ficar só assim, nível binário. Tá? Então, isso daqui que é carregado na memória principal, é isso daqui que o processador vai ficar buscando e levando para a memória. Tá? Então, por exemplo, se o processador buscar este conteúdo aqui, veja que são 16 bits, tá? Então, repare que os 4 bits mais significativos, né, representem o valor 0001. Tá? Então, 0001 significa uma instrução load. Então, veja, o processador, se ele pegar esses 4 bits aqui, ó, ele sabe que se for 0001, e obviamente é fácil, né? Não é difícil entender, né, essas codificações, significa que ele tem que ir na memória, neste endereço aqui, buscar o conteúdo, buscar os 16 bits e colocar dentro do AC. Tá? Então, nós podemos observar aqui, ó, se a gente fizer a decodificação dessa sequência de bits, que o opcode é 1, ou seja, é um load, né? Então significa uma instrução load, e o endereço para carregar um dado da memória é o endereço 3, que é esse espaço aqui. Bom, aqui, ó, se eu pegar outro exemplo, né, uma sequência de bits aqui, né, se eu pegar os 4 bits mais significativos, ele tem esse valor, 1000. Então, se a gente olhar aqui para a tabelinha, ó, 1000 representa essa instrução chamada skip cond. Né? Skip é pular, cond é de condicional. Então, ele vai pular uma instrução mediante alguma condição. Tá? Então, se eu pegar isso daqui, né, essa instrução aqui, por exemplo, ela tem um comportamento, ela fala para o processador um comportamento bem diferente do load. Né? Então, se o processador recebeu uma instrução, leu os 4 bits e viu que é 0001, ele sabe que é um load, então o comportamento está definido. Se o opcode é 1000, agora o comportamento é assim, ó. Eu vou olhar para esses 2 bits aqui, tá? Esse bit na posição 11 e na posição 10. Se esses 2 bits aqui for 10, significa que eu vou ignorar a próxima instrução, né, se o valor do AC é maior que 0. Tá? Então, dependendo, quando eu tenho uma instrução skip cond, veja, eu sei que eu tenho uma instrução skip cond só olhando para os 4 bits, né? Se os 4 bits forem 1000, eu sei que é skip cond. Só que, depois que eu saber que é skip cond, o que eu vou de fato fazer, se eu vou buscar a próxima instrução, ou se eu não vou, se eu vou pular a próxima instrução, depende dessa condição, desse códigozinho que está aqui. Ó. Esse códigozinho aqui dos bits 11 e 10
indica que eu só vou pular a próxima instrução se o valor do AC é maior que 0. Tá? Se for 0, 0, o skip count vai ter outro comportamento. Se for 0, 1, outro. Se for 1, ainda outro. Tá? Então, se vocês repararem, quando, de acordo com o opcode aqui, né, gente, a gente está instruindo o processador, né, a realizar diferentes ações. Ok? Aqui tem uma perguntinha, ó, qual é a representação em hexadecimal, né? Porque quando a gente trabalha aqui nesse nível de instruções, às vezes para a gente não ficar toda hora escrevendo esse monte de bits, é conveniente a gente às vezes representar em hexa. Tá? Se vocês lembrarem lá das aulas, quando eu falei da representação em hexadecimal, o objetivo do hexadecimal, na verdade, é permitir compactar o binário. Né? Ao invés de eu escrever toda hora lá 16 símbolos, eu represento o valor desses 16 símbolos de uma maneira mais compacta. Então, por exemplo, ó, nós sabemos, já de estudos anteriores, né, que cada símbolo em hexa é representado por 4 símbolos em binário. Então, veja, ó, se eu pegar esses 4 bits aqui, eles têm o valor 0, logo, né, se eu quiser representar em hexa, o primeiro dígito aqui em hexa é 0, representando esses 4 bits aqui. Né? Os 4 bits na sequência também são 0, tá vendo? 1, 2, 3, 4, tudo é 0, ok? Então, os 4 na sequência são 0, tá? Se nós olharmos aqui para os 4 posteriores, veja aqui que aqui nós temos o valor 8, né? Então, eu tenho aqui 0, 0, 0, 1. É o valor 8. Então, aqui eu vou representar por 8, tá? E aqui os 4 últimos é 8, eu também consigo representar por 8. Então, em hexadecimal, aqui, ó, essa instrução está representada em binário. Em hexadecimal, eu representaria ela assim, ó, 8800, tá? Em hexadecimal. Esses vejo que fica bem mais compacto, né? Muitas vezes nos simuladores ali que a gente vai usar, nós vamos